Estamos ao vivo aqui no Facebook da OAB de Carapicuíba para entrevistar o candidato à Prefeitura de Carapicuíba, Dr. Henrique Aparício. Antes de iniciar a explanação do nosso convidado, queremos esclarecer para que essa entrevista adotamos todas as providências no que diz respeito à legislação eleitoral. Convidamos todos os candidatos a prefeito que tiveram sua candidatura registrada no TRE e, conforme combinado com a assessoria de cada candidato, enviamos previamente as perguntas que serão respondidas. A OAB de Carapicuíba, mais uma vez, cumprindo seu papel institucional, protagoniza um momento mágico da democracia, propiciando à população que ouça as pessoas que se propõe a dirigir a cidade pelos próximos 4 anos e possibilita aos candidatos um diálogo direto, apresentando-se e expondo suas propostas para a apreciação do eleitor. É com esse espírito democrático que recebemos o candidato Dr. Henrique Aparício, que concorre pelo Partido Trabalhista Brasileiro. Partido Trabalhista Brasileiro. Então, quero, nesse primeiro momento, já iniciando a nossa entrevista, que terá a duração de 1 hora. Doutor Henrique, que horas que iniciamos, por favor? Iniciamos às 17h20. Então, concluiremos aí às 18h20, no mais tardar. Perfeitamente. Então, doutor Henrique, já iniciando aqui, por favor, doutor, tem a palavra. Por que você, doutor, deseja ser prefeito? Agradeço imensamente o convite. Agradeço você, meu amigo internauta, que está nos visualizando neste momento. Eu resolvi ser prefeito de Carapicuíba, pois eu tenho paixão por essa cidade. Não sou carapicuibano, sou paulista, nascido na cidade de São Paulo, evidentemente, paulistano, na região de Itaquera, divisa com Itaquera e Guaianazes. Morei por diversos bairros de São Paulo, morei no interior também. Em meados de 2000 eu vim para a região. Tive a oportunidade de morar em Alphaville, venho da área de tecnologia da informação. Para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre o meu currículo, acesse o meu site www.henriqueaparicio.adv.br e lá você vai ver a minha biografia. Tive empresa na área de VoIP, Voz sobre IP, e aí a gente teve um problema de regulação, problema com a Anatel. A partir de então eu tive o primeiro contato com o direito. Procurei uma faculdade que estivesse dentro das minhas condições e tive a oportunidade de ser aluno da FAUC, aqui em Carapicuíba. Extinta a FAUC, é uma pena que ela deixou de existir. Sou advogado, pós-graduado em Direito Constitucional, fui estagiário da Defensoria tanto na unidade de Osasco quanto aqui em Carapicuíba, na Celeste 58, e aí eu pude ver qual é a realidade do cidadão carapicuibano, a realidade do município de Carapicuíba, seus potenciais e as suas carências. Fiquei extremamente desapontado com a elite política carapicuibana e hoje, após a vida, graças a Deus, resolvida na área do direito, tenho a oportunidade de me doar ao município. A pretensão de ser prefeito de Carapicuíba é porque eu sou apaixonado por essa cidade. Muito obrigado, doutor Henrique. Continuando, aquilo que o doutor já tenha colocado, mas me explica melhor um pouquinho a sua formação, doutor. A minha formação ela vem de base. Eu fiz o colegial na FIEB, me formei técnico em eletrônica, possuo CREA pelo ITB. Depois disso eu iniciei a faculdade de engenharia da computação na Faculdade Cruzeiro do Sul. Tranquei a matrícula, fiz engenharia elétrica na ITO, tranquei a matrícula também. Estudei na Unicid. Depois que eu já tinha as empresas, que eu tive a primeira empresa, eu fui estudar administração de empresas. A parte de tecnologia, para quem já trabalha na área, é muito maçante os primeiros anos, muitos cálculos e tudo mais, de modo que eu vi que não fluiria. E aí eu tive a primeira aula na Facinter, no curso de administração de empresas, eu tive a primeira aula de direito. Tranquei a faculdade de administração de empresas e depois a vida se encarregou de me levar para o direito. Sou formado pela FAUC, pós-graduado pelo IEC, fui aprovado no concurso para estagiários da Defensoria Pública em primeiro lugar e passei no curso da OAB na temática de Direito Civil com a nota de 8.3. Essa é um
pouquinho da minha formação. Perfeito. Quais os principais cargos que o doutor já ocupou? Dirigente de empresa. Eu tenho um problema muito sério com hierarquia. Muita gente me fala, por que você não tenta vereador ainda? Você não é uma pessoa conhecida em Carapicuíba, não é carapicuibano. Por que você já partiu diretamente para o cargo de prefeito? Por que você partiu diretamente para o cargo majoritário? Eu tenho um grande problema com hierarquia. Eu nasci para liderar e não para ser liderado. Minha primeira filiação em qualquer partido político foi através da presidência. Minha primeira filiação no partido político, que eu ficarei certamente por toda a minha trajetória política, foi no PTB ao cargo de presidente. Tive meu primeiro emprego na Epson. Eu fui estagiário na Epson. Saindo do estágio da Epson, eu fui trabalhar como analista de sistemas numa empresa chamada RH Soluções, onde eu fiquei por 3 meses registrados. A partir daí, eu parti para a minha empresa. Tive a minha primeira empresa, tive a segunda empresa, e por aí a coisa foi, até culminar na IP Voice Web, que era uma empresa promissora no ramo de voz sobre IP. Para quem é mais antigo sabe que é voz sobre IP e quais eram as dificuldades que nós tínhamos numa época de banda estreita, e aí essa empresa acabou vindo à ruína. Foi isso que me levou para o direito. Fui estagiário da Defensoria Pública e, ao me formar, abri o meu escritório. De modo que eu não tenho a menor vocação para ser liderado. Eu assumo as responsabilidades e lidero. Legal. Doutor Henrique, qual sua relação com a cidade? Minha relação com a cidade é uma relação de amor. Eu amo Carapicuíba. No hall de amigos, isso na juventude, né? Já não sou tão velho assim, mas também já não sou tão novo. O pessoal fala, meu Deus do céu, Carapicuíba é um buraco. Não atravesse a ponte. As referências que eu tinha de Carapicuíba eram as piores possíveis. Existe muito preconceito do pessoal de Alphaville com o pessoal de Carapicuíba, e isso é fato. Estou em Alphaville desde o ano 2000, vindo de São Caetano, que também é uma excelente cidade. E ao perceber a situação, ao perceber que em Alphaville eu não era servido por um curso superior na área de Direito, o Mackenzie não oferecia o curso de Direito no polo do Tamboré, e na Unip era muito além das condições que eu tinha para pagar, eu encontrei a opção na Faculdade da Aldeia de Carapicuíba. E aqui eu fiz grandes amigos. Tudo que eu tenho hoje, tudo que eu construí na minha vida, hoje foi através do direito. Tudo aquilo que foi construído pela tecnologia da informação, eu acabei por perder, e hoje eu devo o sucesso profissional, o sucesso pessoal que eu tenho à cidade de Carapicuíba, e quero dar a minha contribuição. Ok. Por que o doutor acredita estar preparado? Então, eu estou preparado, e se é que eu acredito que eu estou preparado? Na verdade, eu acredito que eu sou o menos pior, não necessariamente o melhor. Se pegarmos todas as gestões que Carapicuíba já teve, nós percebemos que não temos pessoas técnicas, pessoas comprometidas, pessoas que saibam exatamente o que estão fazendo, que assumam suas responsabilidades. Nós tivemos, ao longo do tempo de Carapicuíba, gestões compartilhadas, responsabilidades compartilhadas com os secretários, e sempre naquela condição que Carapicuíba é cidade pobre, Carapicuíba é cidade dormitório, e nós precisamos fazer o que o governo do estado manda. Basta! Carapicuíba precisa assumir o seu protagonismo. Somos uma cidade com mais de 400 mil pessoas. Carapicuíba é uma cidade grande, é uma cidade sustentável, de modo que não precisamos de esmolas do governo do estado, tampouco do governo federal. Carapicuíba precisa crescer ao seu próprio sustento, crescer por suas próprias pernas. Carapicuíba não ficará à mercê de verbas federais e estaduais. Em seu ponto de vista, doutor Henrique, isso é interessante. Quais os principais problemas de Carapicuíba e, se eleito, qual o seu plano de ação para resolvê-los? O principal problema de Carapicuíba é a síndrome do patinho feio. O que seria esta síndrome do patinho feio? Nós estamos cercados por cidades prósperas. Nós temos Osasco de um lado,
Barueri, de outro lado, que foram cidades que tiveram sua prosperidade. Poxa vida, se nós estamos na mesma região geográfica, a que se deve o insucesso de Carapicuíba? O insucesso de Carapicuíba se deve simplesmente aos seus gestores. Carapicuíba não teve magníficos gestores. Nós pegamos a questão de Osasco, por exemplo, com Francisco Rossi, isso para o pessoal que era passado. O nome de Francisco Rossi é lembrado até hoje como o maior prefeito que Osasco teve. Olhando para Barueri, nós temos o nome de Rubens Furlan como o maior prefeito que Carapicuíba teve, que Barueri teve. E Carapicuíba? Quem foi o melhor prefeito que Carapicuíba teve? Uns dirão Fuad. Ok. Desenvolveu um pouquinho Carapicuíba. Outro Luiz Carlos. Carapicuíba não teve um grande prefeito. A elite política de Carapicuíba é sofrível. A verdade é essa. Carapicuíba se compara simplesmente, tão simplesmente, com Jandira em grau de desenvolvimento. E a renda per capita de Jandira é maior do que a nossa. Então nós precisamos assumir as responsabilidades, reorganizar as áreas urbanas, gerar receita e renda através do fomento do comércio, basicamente, porque Carapicuíba não tem uma vocação industrial, então a vocação de Carapicuíba é uma vocação comercial e de serviços, e através da geração de empregos, nós conseguimos fazer com que a receita de Carapicuíba seja gasta em Carapicuíba, gerando ISS, que é o imposto pelo qual se sustenta qualquer cidade. Doutor Henrique, acabei de receber a informação aqui que a gente precisa falar alto. Né? Eu acho que o doutor está cumprindo muito bem esse papel, mas eu vou me permitir falar um pouquinho mais alto para possibilitar aí os nossos ouvintes ouvirem melhor. Sobre a administração pública, a gente mudando um pouco de tema, quantas secretarias, se eleito, o governo do doutor teria? Essa é uma pergunta muito importante, uma pergunta que nunca antes me foi feita. De modo que eu me permiti fazer uma lista rápida. Não está no nosso plano de governo, e isto é uma sugestão. A princípio, não faremos nenhuma loucura, não vamos cortar secretarias. Como diria um ex-presidente condenado da República, não se dá cavalo de pau na economia, não se dá cavalo de pau numa cidade. Mas, em breves linhas, vamos lá. As secretarias que eu julgo essenciais são Secretaria de Governo, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança, Secretaria de Educação, Secretaria de Finanças, Trânsito e Mobilidade Urbana, Secretaria de Obras, Secretaria de Planejamento e Gestão, para tratar do planejamento, gestão e implementação das tecnologias que nós gostaríamos de colocar na cidade, Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. Então, aqui nós estaríamos englobando algumas das secretarias que existem, pois a gente acredita que o melhor programa social que existe é o emprego. O cidadão ele precisa estar ocupado, ele precisa de um trabalho para ter dignidade. Secretaria de Turismo, porque na nossa gestão, uma das bandeiras-chave é mudar o nome da cidade. Puxa, você não acha que é audacioso demais? Sim, sou audacioso, mas não demais, na medida certa. Carapicuíba será transformado em um polo turístico. Uma das metas do nosso plano de governo é a alteração do nome da cidade de Município de Carapicuíba para Instância Turística de Carapicuíba. Só com essa alteração de nome, nós conseguimos desbloquear cerca de 3 milhões de reais de verba federal para o fomento do turismo. Com essa verba, nós conseguimos revitalizar o polo da aldeia, trazendo turistas para lá e criarmos um mini zoológico. Na região onde era FAUC, cerca de um terço daquela área, pode ser transformado em um mini zoológico. Para você que tem filho pequeno, que está me assistindo, sabe que só existem zoológicos em São Paulo e em Sorocaba, de modo que a gente vai atrair todas as escolas da região para Carapicuíba. Colocaremos Carapicuíba no mapa. Carapicuíba vai deixar de ser conhecida como uma cidade dormitório. Além disso, com os técnicos e com os veterinários do zoológico, nós criaremos um centro de castração de caninos e felinos. Hospital público veterinário? Não. Um centro de castração.
E, por fim, a 11ª secretaria, que toda a administração precisa ter, é a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Isso é compromisso? Não, isso não é compromisso. Essa foi uma excelente pergunta que nunca antes eu tinha sido perguntado e que eu me dei ao trabalho de preparar a resposta para você neste momento, um pouquinho antes da gente conversar. Isso pode ser revisto, sim, mas em linhas gerais nós enxugaremos as secretarias para darmos mais efetividade ao serviço público, sem termos aberrações como hoje temos, de um secretário possuir 3 secretarias. Os nossos supersecretários, que só existem em Carapicuíba. Evelyn, só pedir uma gentileza para você, que está nos auxiliando aqui, é para alterar a questão do meu nome e colocar entrevista com os candidatos a prefeito. Tá? Por favor, que está ali o Dr. Paulo Kisse, está aparecendo na tela, só pedir essa gentileza. Tá certo? Mais uma pergunta, doutor Henrique, me responda aí as secretarias que o doutor mencionou aqui, elas seriam ocupadas por pessoas técnicas ou pessoas políticas? É um grande problema. Isso é uma pergunta recorrente que pouca gente sabe. Poucos políticos têm a verdade, o compromisso com a verdade, de dizer para você que secretarias são ocupadas por políticos. Existe uma diferença muito grande entre diretoria, e as diretorias, sim, são ocupadas por pessoas técnicas, necessariamente na nossa gestão por funcionários de carreira. Agora, secretarias são ocupadas por políticos. Por quê? Por que uma secretaria é ocupada por um político e não por um técnico? Porque secretaria não é cargo de governo. Secretaria é cargo de governo. Diretoria é cargo de Estado. Naturalmente, em uma gestão, trocam-se os secretários e trocam-se os ministros em esfera federal. Mas não se troca a diretoria, porque entra governo, sai governo, pelo princípio da continuidade do serviço público, o serviço deve fluir. Os diretores é compromisso, serão servidores públicos concursados de carreira, que serão valorizados. Nas secretarias serão cargos de indicação do prefeito, minha no caso, cargos políticos, ocupado por pessoas que tenham a condição técnica necessária para ocupá-los, que poderão ser substituídos baseado na conveniência e oportunidade. Não teremos secretários concursados, não teremos secretários imutáveis. Fez bobagem na minha gestão, será sumariamente desligado. Ok. Uma pergunta também muito interessante que mandaram aqui para a gente, doutor Henrique. Como fará investimentos na cidade, com um dos menores orçamentos do Estado de São Paulo? A gente sabe que Carapicuíba tem um dos menores orçamentos do Estado. E como que o doutor pretende resolver esse problema? Bom, como é que a gente pode fazer investimentos sem dinheiro? Isso aí é para o pessoal que vende Rinodê, entendeu? Talvez a gente contrate alguns consultores aqui para explicar. Mas, falando sério, o orçamento de Carapicuíba é cerca de 750 milhões de reais. É baixo sim, quando você pensa em fazer assistencialismo barato. Nosso governo não será um governo assistencialista. Nosso governo será um governo progressista. Não investiremos na assistência, investiremos em tecnologia. Nossos principais investimentos, eles vão ser na área tecnológica, visando transferir o poder do ente público ao ente privado, transferir o poder de polícia do funcionário público para o cidadão. O que isso quer dizer no popular? Para você que não é advogado e está me assistindo. Olha, tem um pancadão na rua da minha casa. O que eu faço? Ligo para a Guarda Civil e eles não vão? Ligo para a Polícia Militar e eles não vão? Falta efetivo, não vão mesmo. Não.
Eu abro o aplicativo da prefeitura, faço a filmagem, registro o protocolo, e isso me dará subsídio para acionar o Ministério Público se eu não for atendido. É obrigação do Estado atender. De posse dessa informação, nós vamos deslocar uma viatura da Guarda Civil que não estará fazendo ronda. Policiamento ostensivo não é competência da Guarda Civil, é competência da Polícia Militar, e nós deslocaremos essa viatura assertivamente para atender a ocorrência. Por quê? Porque se não for atendido, você, cidadão, terá todos os instrumentos para acionar o Ministério Público. Da mesma maneira, se tiver um veículo parado na porta da sua garagem, você não poder estacionar o seu carro, tirou a foto, mandou via aplicativo e a multa será lavrada eletronicamente. Os principais fiscais das condutas em Carapicuíba será você, cidadão. E o nosso governo, ele terá dois vieses. Terá um viés saneador, que é resolver os problemas prementes que não se resolvem em Carapicuíba há muitos anos, e um viés educativo. Nenhum governo que vier depois de nós poderá deixar de fazer o que nós fizemos, pois o poder vai estar na sua mão, cidadão. Não sou político, sou advogado. Não concorrerei à reeleição. A chance é uma só. 4 anos de mandato para nunca mais ser candidato a prefeito de Carapicuíba novamente. Doutor Henrique, me responda aqui, essa daqui talvez seja um dos maiores gargalos aí dos candidatos. Né? O doutor responde algum processo e se responde quais os motivos desse processo? Nenhum processo, nenhum. Minha ficha é absolutamente limpa. Não respondo a nenhum processo. Existem 2 candidatos a prefeito e somente 2 candidatos a prefeito que podem se dar ao luxo de dizer que não respondem a nenhum processo. Eu e a outra candidata, não vou dizer o nome, mas eu já fiz uma live explicando como pesquisar a vida pregressa dos candidatos via DivulgaCand, que é uma ferramenta do TSE. Em Carapicuíba, se você quer uma pessoa ética e comprometida, uma pessoa que não responda a nenhum processo pretérito, você só tem 2 opções. Doutor Henrique, como avalia a questão das fake news na campanha política? Mentiras são uma constante na vida do cidadão. Fake news não me causa nenhum espanto. Fake news existe desde que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, uma história contada por diversas vezes acaba chegando um livro que não tem nada a ver com a realidade. O que é necessário é que as pessoas... O que é necessário é que haja a checagem de informação. É muito difícil, principalmente para o pessoal que se utiliza da ironia e do sarcasmo, ter esta patrulha sobre fake news. Até onde vai o limite da piada e aonde começa o limite do crime de fake news. Porque a conduta de fake news foi criminalizada agora. De maneira que eu entendo que é livre a expressão do pensamento, sendo vedado o anonimato. Não compartilho fake news, procuro checar sempre as informações, mas é uma conduta que, sinceramente, para mim, se torna absolutamente irrelevante. Eu acho que estão dando atenção demais para uma coisa que merece uma dimensão menor. Ok. Estão falando para a gente falar um pouquinho mais alto, viu, doutor Henrique? Espero que os ouvintes estejam conseguindo aí nos ouvir. Continuando aqui nossas perguntas, quais são as principais propostas que o doutor tem para Carapicuíba? Bom, as principais propostas elas estão no campo do desenvolvimento. Carapicuíba, isso sim é compromisso, deixará de ser conhecida por cidade dormitório. Como faremos isso? Através do procedimento de geração de emprego e renda. Para trazer essa questão da geração de emprego e renda, nós precisamos entender qual é a vocação de Carapicuíba.
A massa trabalhadora de Carapicuíba encontra um emprego aonde? E nós verificamos que a massa trabalhadora de Carapicuíba possui qualificação, é jovem, possui o ensino médio completo. Não é uma cidade, nós não somos uma cidade subdesenvolvida no sentido de analfabetismo. Nós temos um índice de alfabetização e de concluintes do ensino médio muito bom, de modo que nós precisamos trazer call centers para a cidade. Call centers paga ISS. ISS é Imposto sobre Serviços. E o call center nada mais é do que um serviço. Isso colocará dinheiro no seu bolso, cidadão carapicuibano, colocará dinheiro nos cofres da prefeitura. Não adianta a gente querer falar, vamos trazer uma Toyota para fazer uma montagem de carro, uma montadora, uma Chevrolet, uma Volkswagen. Os impostos gerados aí são de esfera federal e estadual. Carapicuíba ficaria a ver navios. E eu te desafio. Quem aqui está me assistindo que fez curso de torneiro mecânico no Senai em Carapicuíba? Ninguém. Por quê? Porque não existe curso de torneiro mecânico no Senai de Carapicuíba. Evidentemente, não é essa a nossa vocação. Precisamos trazer empresas de tecnologia. A FATEC faz um excelente trabalho com o curso de ABS, fornece mão de obra qualificada, que é aproveitada pelas empresas que estão em Tamboré e Alphaville. Precisamos transformar o município, precisamos deixar o município agradável às empresas de prestação de serviços, principalmente software houses, empresas de data center, físicas ou remotas, empresas de call centers, físicas ou remotas, e todo o rol de serviços. Isso vai colocar dinheiro no seu bolso e nos caixas da prefeitura. Doutor Henrique, na sua avaliação, qual é o maior problema da cidade a ser enfrentado? O maior problema Boa tarde, informo a todos que estamos com alguns problemas técnicos. Em instantes, o Dr. Paulo estará retornando com o Dr. Henrique para dar continuidade na entrevista. Alô? Voltamos. Problemas técnicos aqui. Deixa eu lhes dizer, aqui a gente está com a entrevista com o Dr. Henrique Aparício, só para a gente retomar as informações. Esse tempo, tá, doutor Henrique, a gente vai depois computar para que o doutor não tenha nenhum tipo de prejuízo. Estávamos lá falando sobre investimento para a cidade. Sim, né? nós falamos dos call centers, software houses, E qual é também o principal problema? O principal problema da cidade a ser enfrentado. E aí retomo a palavra para o doutor Henrique. O principal problema da cidade, é a questão da regularização das áreas urbanas. Carapicuíba é uma área que sofreu muito com invasões. É uma cidade que arrecada pouco com IPTU, pois tem na maioria das áreas invadidas, não é cobrado imposto territorial urbano. No nosso governo, é compromisso fazer a regularização das áreas invadidas. No nosso governo, você terá o título de posse. Você, cidadão carapicuibano, que está há mais de um ano e um dia ocupando o imóvel em que você se encontra, na ocupação, na comunidade, na favela, chame como quiser, mas você que está na posse da sua casa há mais de um ano e um dia, mansa, pacificamente, você receberá o título de
posse. Junto com esse título de posse, receberá o carnê do IPTU. Então, toda a sua... não há bondade, há justiça no que é feito. Pagando o seu IPTU, você sabe que será muito difícil alguém te reintegrar. Você tem prova documental de que você está ocupando essa área. Você vai receber o título de propriedade, você vai receber a escritura pública do seu imóvel? Não. Você vai receber tão somente o título de posse, porque é isso que o prefeito pode fazer por ti. Nós vamos fazer o processo de asfaltamento, nós vamos fazer o processo de arruamento, você terá um CEP atribuído, você terá conta de energia elétrica e vai parar de usar gato, você vai ter água encanada e vai parar de usar gato, ou seja, você vai ter dignidade naquela área que você está há muito tempo. Isso minimamente 1 ano e 1 dia. Ah, Henrique, mas eu estou há menos de 1 ano e 1 dia. Você não vai receber o título de posse e a gente vai convidar gentilmente que você se retire. É compromisso no nosso governo que não haverão mais invasões. Nós não teremos uma política de criação de habitações. Nós acreditamos que Carapicuíba já está com uma população superior ao que os serviços públicos atendem. Quem aqui está, fique, lute, faça o município se desenvolver. Você que está pensando vir para Carapicuíba para fazer uma ocupação, não faça. Não haverá tempo hábil para isso. Perfeito, doutor Henrique. Sobre recursos, a cidade, a gente sabe que é uma cidade que tem muita dificuldade. Como o doutor avalia essa questão para conseguir mais recursos para a cidade? Primeira coisa, nós não somos pedintes. Não vou pedir nada ao governo federal e ao governo estadual. Existem as emendas parlamentares que são obrigação dos deputados mandarem. Não através de pedido, não através de troca de favores, não através de corrupção velada. Olha, eu vou te liberar uma emenda de R$500 mil, mas eu quero que você contrate com a empresa XYZ. Isso nós não faremos. No nosso governo, eu não vou roubar 1 centavo e não vou permitir que ninguém roube 1 centavo. Não haverá troca de favores e não haverá favorecimento. Ah, Henrique, então quer dizer que ao invés de você construir pontes, você vai construir valas? Você vai se isolar? Não, não é isso. O que é legal, o que é necessário, o que é obrigatório, virá e nós agradeceremos. Pura e simplesmente cumpriremos a lei. E a receita de Carapicuíba passa por 3 pilares essenciais. ISS, que é o Imposto sobre Serviços, multas, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir encher o caixa da prefeitura de multas. Por quê? Porque eu sou o lobo mau? Não. Porque eu vou transferir o poder de fiscalizar para você, cidadão. Você vai denunciar o seu vizinho que está cometendo uma infração, de modo que nós teremos 400 mil fiscais. Como será a arrecadação da prefeitura com 400 mil fiscais? E isso tanto de trânsito, de postura, de comércio. Você vai ter o poder em suas mãos. Carapicuíba vai ser uma cidade ética, uma cidade de respeito, pois nós teremos a maior população de fiscais que uma cidade pode ter no Brasil. Então, ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, multas, nós temos o IPTU, que regularizando as áreas, nós faremos a cobrança dos IPTUs, e nós temos 50% do IPVA. Hoje tem muita gente que mora em Carapicuíba, mas tem os carros registrados em outros municípios. Nós criaremos programas sistemáticos para que você registre o seu veículo no município de Carapicuíba. Nós temos algumas aberrações que os veículos da própria prefeitura não são registrados no município, geram receita de IPVA para municípios distantes. Isso não é ilegal, isso é uma vergonha. E vergonha
nós não teremos mais de Carapicuíba. Nós teremos o cumprimento da lei, da ética e da moral. Doutor Henrique, uma coisa importante aqui, também que foi levantado pelos advogados, qual o seu relacionamento com os governos estadual e federal e deputados? Zero. Nós temos independência. No popular, apesar de estamos falando para advogados, mas no popular nós não babamos o ovo de ninguém. Nós conhecemos a lei, nós estudamos para isso, sou pós-graduado em Direito Constitucional e não seremos liderados. Lideraremos, entro para a vida pública em Carapicuíba, para fazer história. Não dependemos de vereadores, não dependemos de deputados, não dependemos de senadores, não dependemos de governadores e muito menos dependemos da presidência. Faremos tudo em Carapicuíba. Doutor Henrique, qual o plano de ação do candidato para atrair novas empresas que possam investir em Carapicuíba? Isso é importante, viu? É evidente. O que a gente precisa é oferecer condições para tornar Carapicuíba atrativa. Bom, por que eu vou colocar uma software house em Carapicuíba? Porque a ETEC, a FATEC, tem curso de ADS. Então eu tenho mão de obra qualificada dentro do município. Por que eu vou ficar pagando vale transporte? Por que eu vou ter o meu funcionário se chateando 2 horas no transporte público para chegar até a minha sede, se eu posso ter essa sede dentro do município de Carapicuíba? Por que eu vou colocar um call center dentro de Carapicuíba? Porque eu tenho a mão de obra aqui. É uma maneira muito simples, é uma negociação muito transparente com os empresários, porque para eles é muito benéfico ter a mão de obra trabalhando próximo de sua residência. A pessoalidade fica muito alta. Empresas prestadoras de serviço possuem um custo de implementação extremamente baixo. É muito fácil você construir um prédio, e aí quem constrói é a iniciativa privada, e não a iniciativa pública, para ocupar esse prédio quando você tem mão de obra. Por isso que é importante que conheçamos a vocação da cidade. Caso contrário, o que os outros prefeitos fazem é sair dando terreno de graça, é sair abrindo mão de imposto por 20, 30, 50 anos, o que nada engrandece o município. Nós traremos para Carapicuíba as empresas que têm sinergia com Carapicuíba. Falei muito de software house, de data center, de call center, mas nós temos um pátio logístico extremamente favorável. A nossa localização geográfica é extremamente favorável para o transbordo de cargas vindo do Porto de Santos. As cargas vêm do Porto de Santos através do Rodoanel, descarregam em Carapicuíba, carregam os buques para entrar em São Paulo. Esse centro logístico, não existe cidade que tenha uma posição geográfica melhor do que Carapicuíba. Por que isso ainda não foi feito? Simplesmente falta de competência política. Os políticos que aí estão não têm visão da iniciativa privada, não tem trânsito na iniciativa privada. E como vem de linhagens de políticos, o empresário que os recebe já esconde a carteira porque acha que vão pedir dinheiro. Nós não pediremos dinheiro para ninguém. Doutor Henrique, quais os projetos visando a geração de empregos e renda para os cidadãos de Carapicuíba? Bom, já falei bastante sobre call center, software house, falei agora sobre a questão da logística, mas o principal deles, que eu ainda não disse, é o programa de geração de estágio. Nós temos uma juventude pungente em Carapicuíba, de modo que nós vamos criar os programas de estágios em órgãos públicos. Como jovem aprendiz, o cidadão ele pode começar a trabalhar a partir dos 14 anos. Muita gente acha que é a partir dos 16, mas existem determinadas atividades a nível de aprendiz que a partir dos 14 anos já pode ser feita. Eu tirei minha carteira com 14 anos. Com 14 anos eu já dava aula na Beach Company, lá em São Caetano do Sul.
É muito importante que o jovem esteja ocupado. Se ele estiver ocupado e puder gerar renda, ainda melhor. A Prefeitura de Carapicuíba, a Câmara e os órgãos públicos têm condição de acomodar muitos e muitos estagiários. Existe um projeto de um grande amigo nosso, que é o projeto da Guarda Mirim, semelhante ao projeto do Juco em Osasco, que é também utilizado em Osasco e completamente inutilizado em Carapicuíba. Imagine você, jovem cidadão que está me escutando, com 18 anos, possuindo 4 anos de experiência comprovada, você ficaria fora do mercado de trabalho ou você seria a primeira opção de contratação? Você sabe a resposta. Aqui, a juventude vai trabalhar. Doutor Henrique, concernente a impostos e tributação, qual o projeto idealizado? A questão de tributação é uma questão muito recente. Há pouco tempo atrás foi mudado o Código Tributário Municipal. O que nós faremos é o fiel cumprimento da lei, que é nova, é recente, é uma lei moderna e que serve muito bem. Agora, o grande problema... Parou? Não tá funcionando. O grande problema é que a gente tem alguns distúrbios no cumprimento da lei. Como, por exemplo, não é possível que se abra mão de receita. Bom, se não é possível que uma prefeitura abra mão de receita, como é que o seu IPTU está congelado há 2 anos? Faz algum sentido você ter uma cidade pobre e congelar o IPTU e abrir um crédito suplementar de alguns milhões de reais? Poxa vida, você só abre mão de receita se tiver receita excedente. Jamais o contrário. O serviço administrativo da prefeitura, com a expedição das CNDs, não, como é que chama? Do crédito na dívida ativa, do CADIM, a expedição, a inclusão dos créditos no CADIM, é sofrível. Hoje você fica devendo para a prefeitura na expectativa que eles percam o débito e que você não pague. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. Isso beneficia o mal pagador, o jeitinho brasileiro. A questão da propina, eu vou esperar que o vereador vai fazer uma lei de anistia e aí eu não vou pagar juros e multa. Peraí, meu amigo, cidadão de bem, que vantagem você tem de pagar as contas em dia? Se aquele que não pagou vai ter mais benefício que você. Carapicuíba será uma cidade cumpridora das leis. Daremos toda a condição para que você pague. Mas se você não pagar, nós não passaremos a mão na sua cabeça. Doutor Henrique, agora um ponto importante que a gente vai falar sobre corrupção. Esse é um ponto que a gente precisa destacar bem, até mesmo porque a gente sabe que o cidadão de hoje ele é intolerante a qualquer tipo de ato de corrupção. E eu gostaria que o doutor explicasse qual o significado da política de transparência para o doutor e como o doutor pretende atuar em prol do povo e da cidade. E, juntando a essa pergunta, como vai atuar em relação ao combate à corrupção? Infelizmente, eu sou exemplo vivo nos últimos 3 meses, basicamente, que o povo é corrupto. E os políticos que aí estão são o exato espelho da corrupção que permeia a sociedade. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que todo mundo que me pediu A, B ou C, que tentou vender o voto, eu printei as mensagens e coloquei na tela. E não foram poucos. Você, meu amigo, que vende o seu voto, elege um político corrupto. E o político corrupto só lá está porque existem pessoas como você. Essa é a hora de saber como está a população de Carapicuíba. Dos concorrentes ao pleito, à majoritária, ao cargo de prefeito, somente 2 possuem a ficha absolutamente limpa. Somente 2, eu e uma mulher, nunca tiveram problemas com a justiça. Todos os outros estão envolvidos, em maior ou menor grau, em atos criminosos. Você vai eleger um criminoso?
Eu sou a opção. Eu não tolerarei no meu governo nenhuma prática ilícita ou imoral, nenhuma prática de corrupção. E não estranhe que na nossa gestão eu mando prender secretários, diretores ou funcionários concursados. Chega, é a hora da mudança. Tolerância zero para corrupção. A última pergunta eu acabei me estendendo. Era uma questão de corrupção, transparência. O portal de transparência, isso é muito importante. A legislação existe. A legislação existe. Se você entrar no portal da transparência, tanto da prefeitura quanto da Câmara, a informação está aí. Não porque os políticos querem colocar, mas porque a lei assim exige. Quantas vezes você, meu colega de profissão, você, meu amigo advogado que está me vendo agora pelo canal da OAB, quantas vezes você entrou no site da transparência para fiscalizar o seu governante? Se lá tivesse entrado, verificava que o café foi pago o dobro do preço do mercado. E eu fiz essa denúncia. Verificará que as folhas de sulfite compradas em 700 pacotes foi pago o preço de varejo, R$ 18,00 a resma. E você, meu amigo advogado, assim como eu, o que fez? Nada. Porque antes de entrar na política, eu também não tinha feito absolutamente nada. Hoje eu faço uma série de vídeos ensinando como a população fiscalizar. E nós criaremos um aplicativo para que a população fiscalize. Não 1, 4, 10 ou 100 fiscais, mas 400 mil fiscais. E eu não estou roubando a ideia do Simon, não, tá? Não vamos congelar preços, nosso viés não é de esquerda, não fazemos populismo, nós transferimos o poder a quem tem o poder de direito. Nós transferimos o poder ao povo. Doutor Henrique, na saúde pública, quais os principais pontos em que a cidade precisa melhorar e, se eleito, quais melhorias deseja implantar? O principal ponto da saúde pública é a ausência dela. Não temos saúde pública. Muitos candidatos falam sobre a construção do hospital municipal. Não há verba possível para isso. Eu desafio cada um dos candidatos a analisarem as contas municipais e me provarem da onde sairá o recurso para o pagamento dos funcionários. Nós conseguimos construir o prédio? Conseguimos. Nós conseguimos equipar o prédio? Conseguimos. Nós conseguimos pagar os salários dos profissionais? Limpeza, portaria, enfermeiro, médico? Não. Não há espaço no recurso de Carapicuíba para a criação de um hospital municipal. E me causa mais indignação ainda quando eu escuto o despautério de criação de um hospital veterinário municipal. Isso realmente é um assunto que me tira do sério. Como nós vamos tratar a saúde de Carapicuíba? Com o que temos. Nós precisamos de um programa sistemático de agendamento de consultas. Nós precisamos de um programa sistemático de médico da família e de agente comunitário de saúde, de modo que nós precisamos trazer o cidadão carapicuibano para as UBSs, não quando ele está procurando um pronto-socorro, porque não temos, mal temos o pronto-socorro da Vila Dirce que está em petição de miséria. Nós precisamos trazer essa pessoa para a UBS quando ele está saudável, para que as doenças sejam tratadas precocemente. É muito mais barato tratar uma doença precocemente do que depois que ela está instalada. Agora, o SUS, ele é tripartite. Existe verba federal, estadual e municipal. Nós temos o HGC, que é um hospital estadual, está dentro do município de Carapicuíba, mas é um hospital estadual. Nós temos as ANES, nós temos a Policlínica, nós temos alguns equipamentos que precisam ser melhor utilizados. E a principal bandeira é a saúde preventiva. É a questão de se prevenir para não termos uma superlotação nos hospitais. E aí o Rubens Furlan, com muita razão, fica falando que os prefeitos têm que dar um jeito, porque ninguém aguenta mais passar no Saleb, nem ele aguenta pagar essa conta. Doutor Henrique, a gente tem aí 10 minutos para concluir a nossa entrevista, até por uma questão de justiça com os outros candidatos. Nós temos algumas perguntas ainda para fazer e temos ainda perguntas que foram elaboradas pelas pessoas que estão nos ouvindo. Vamos lá, vamos ser então, vou
tentar fazer bem rapidamente para o doutor, para a gente conseguir dar conta. As organizações sociais são um bom modelo para resolver os problemas da saúde? Não, não. Por quê? Não se transfere ao ente privado a obrigação pública. Assim como as OS não resolvem os problemas da saúde, os convênios com as creches, pelo CRAS, não solucionam o problema. Os convênios com as associações não solucionam os problemas das creches. Não podemos transferir responsabilidade. A responsabilidade que é do governo será exercida pelo governo. Não haverão convênios. Próxima pergunta. Na educação, o que considera ser a principal queixa da cidade e, se eleito, quais as ações que pretende realizar para A principal melhorar? queixa da cidade é a ausência de vagas. E essa queixa é infundada. Não existe ausência de vagas. Existe ausência de vagas em determinados locais. Não se constrói, como na Vila Helena, por exemplo, uma escola da noite para o dia. O que nós forneceremos é transporte público municipal para os alunos e seus acompanhantes, para que ocupem as vagas remanescentes em outra posição geográfica da cidade. Não haverá custo, eu preciso que você arque com essa questão de acordar mais cedo e dormir um pouquinho mais tarde, mas seu filho não vai ficar fora da escola, não. E as escolas serão construídas ao longo dos 4 anos. Como avalia a educação à distância para as escolas neste momento de pandemia? Seria possível a implantação? Excelente! A questão da teleaula durante a pandemia mostrou que é viável, sim, que precisa se fornecer infraestrutura de internet e logística, mas que é um modelo viável. Nós implementaremos na medida da legislação pertinente, porque ainda não há legislação consolidada, sim, as teleaulas. Eu quero dentro da sala de aula quem quer estudar. Quem está ali só para pegar o diploma, progressão continuada, não precisa ir. Só vai gerar custo ao município. Eu quero dentro das escolas aquela pessoa que quer estudar. Tem uma pergunta que o doutor já respondeu, eu vou até pular, tá? Como ser mais ágil com a fiscalização de obras irregulares, inclusive as iniciadas? Através do aplicativo, nós teremos 400 mil fiscais. Todo cidadão de Carapicuíba será um fiscal. Só voltando um pouquinho, na nossa gestão implementaremos as escolas cívico-militar. Essas escolas certamente terão a maior demanda e será uma realidade no nosso governo. Levando em consideração que o esporte é um dos principais caminhos para tirar a juventude do mundo das drogas, quais são suas propostas para investir na área? Escola em tempo integral. Meio período você estuda e no outro meio período você vai ter aulas esportivas, você vai ter aulas culturais, músicas e tudo mais. Nossa juventude não ficará ociosa. Nossa juventude estará ocupada. Como explorar o potencial turístico da aldeia de Carapicuíba e o que fazer para transformar a aldeia de Carapicuíba em polo turístico, gerando mais empregos e renda? O nosso plano de governo é o único que pressupõe a mudança do nome de Carapicuíba para Instância Turística de Carapicuíba. Isso é compromisso do nosso governo e será executado. Carapicuíba, na região da aldeia, já foi tombado pelo IFAM, de modo que é muito transparente o trânsito para se transformar num polo turístico, trazendo verba federal. Além disso, na mesma região, nós teremos o zoológico municipal ou o mini zoológico municipal, conforme foi dito na inicial. Como o candidato pensa em melhorar o trabalho da ação social e habitação na cidade? Não penso. Essa é a grande questão. Não teremos um governo assistencialista. Teremos um governo progressista. O melhor programa social que existe é o trabalho. Me cobre trabalho. Se você estiver desempregado na minha gestão, vá no meu gabinete e fale: Henrique, eu quero trabalhar. Você terá o seu trabalho. Não me venha pedir cesta básica, não me venha pedir outras coisas, que você pode ser preso em flagrante delito. Corrupção, zero no meu governo. Emprego é a palavra de ordem. Doutor Henrique, tivemos algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Gostaria de perguntar para o doutor se eu posso fazer essas perguntas, porque não estão na nossa grade. Posso fazer? Claro. Então, com a autorização do candidato, temos aí alguns minutos para fazer as perguntas. Essa pergunta é bem interessante. Considerando que o candidato é pós-graduado em Direito Constitucional e que disse, ao ser indagado quanto ao por que não ser candidato a vereador, que não teria vocação para ser liderado,
O candidato entende que o executivo é superior ao legislativo? Se sim, explicar sua visão sobre a separação dos poderes. É evidente que não. O sistema de poder é tripartite. Funciona no sistema de freios e contrapeso. O chefe do poder executivo no município é o prefeito. Lema do Estado, non do cor, duco. Perfeito. Essa daqui não sei quem perguntou, depois eu levanto o nome do... Com certeza foi advogado, tá? Doutora Márcia Montovani de Castro, você, se eleito, vai fazer um hospital municipal para Carapicuíba? Não, não há receita. Aquele que diz que vai fazer um hospital municipal, mente. O que fazer para fomentar a cultura local? Dr. Matheus Silva. Aí nós temos um grande problema. Você quer pular essa pergunta e a gente fala dessa no final para arrematar? Nós temos 5 minutos, então a gente vai para outra e eu vou falar sobre ela. Dr. Fernando Mota Novaes, pergunte ao candidato, na sua visão, como equacionar e elidir a fuga de receita de tributos em sua grande parte com IPTU e fomentar o incremento de receita em geral na cidade? Obrigado pela pergunta, Fernando. Ela já foi respondida. Nós faremos a regularização das áreas invadidas, gerando o IPTU, nós teremos um cadastro de cadinho eficiente e uma execução mais eficiente ainda. Como advogado, eu vou estar pessoalmente gerenciando a tramitação dos processos judiciais. Agora, volte àquela pergunta para a gente finalizar, porque aí talvez a gente tenha um pouquinho de conflito com nossos colegas do MP. O que fazer para fomentar a cultura local? Shows e eventos. Bom, nós temos um problema com o Ministério Público. E aí, como prefeito, nós sentaremos, nos reuniremos e equacionaremos esse problema. O Ministério Público não permite que sejam feitos shows na cidade. Tanto na Hípica quanto no Expo Oeste, não se consegue mais alvará para a realização de shows, pois a acústica do local não é a adequada. E aí, desde que o Marcos praticamente assumiu, desde o governo PV, que é o governo PV, não PSDB, mas desde o finzinho do governo PT, quando se falava em grandes rodeios na cidade, já se travava uma batalha muito intensa com o MP. O Executivo fornecia os alvarás e o MP, através de medidas judiciais, bloqueavam os eventos. De modo que a gente perdeu muita receita de ISS com essas situações. Precisamos sentar com o MP, colocar as cartas na mesa, cumprir as exigências e, dentro da lei, fomentar a volta dos shows. Show da 105 FM, quem é carapicuibano e nunca foi no show da 105 FM? Quando o Rancho da Hípica fazia os shows, grandiosos shows, até que o MP simplesmente se opôs à expedição dos alvarás, e a prefeitura até expediu o alvará, porque é interesse do município, mas o MP, através de medidas judiciais, bloqueava a realização desses eventos. Isso é compromisso. Aconteça o que acontecer, a lei será cumprida. E nisso estamos juntos, pessoal do MP, promotores, contem conosco. No nosso governo, a lei será cumprida. Mas os shows serão realizados. São 400 mil pessoas e não abriremos mão dessa receita. Doutor Henrique, nós temos aí menos de 2 minutos para concluir a nossa entrevista, até para que a gente valorize todos os candidatos, eles têm uma igual forma de resposta e argumentação. Então eu gostaria que o doutor fizesse as suas considerações finais e desde já agradeço aí a participação do doutor aqui na nossa live para falar um pouquinho sobre os seus projetos e as suas ideias para a nossa cidade. Eu agradeço imensamente o convite, esse espaço sempre é muito bom. Não sou conhecido, estou na OAB, estou em casa, então não estou formalmente trajado, pois aqui eu me sinto em casa. Sou o único candidato advogado a disputar o cargo majoritário. Conto com seu voto, meu amigo advogado, advogada. Juntos colocaremos Carapicuíba no rumo certo. Olho no olho, sem mentiras. Nosso governo não será assistencialista. Se você quer um governo assistencialista, não sou a sua opção. Se você quer um governo progressista, cumpridor da lei, se você quer um governo eminentemente de direita, com isenção, independência e compromisso, eu sou a sua única opção. Henrique Aparício, PTB 14, pelo bem de Carapicuíba. Carapicuíba merece mais. Carapicuíba merece
Henrique Aparício, prefeito. Obrigado, doutor Henrique. Agradeço a todos que nos acompanharam aqui nessa entrevista com o doutor Henrique. Lembro que todos os candidatos também terão a oportunidade de fala, de igual forma, nesta 1 hora de entrevista. Muito obrigado a todos, forte abraço, um abraço a todos os ouvintes. Até peço perdão por não ter ouvido e falado todas as perguntas que foram feitas. Foram muitas perguntas, tá, doutor Henrique? Peço até desculpa de não ter reproduzido aqui. Mas estamos aqui se comprometendo em fazer de igual forma para todos os candidatos 1 hora de entrevista. Forte abraço e até mais. Obrigado. E as perguntas serão respondidas depois pelo Facebook. Compromisso de responder todas elas. Obrigado. Tchau.